Olá, amigas e amigos do canal Eros e Thanatos, seu canal de psicanálise. Vocês que participam comigo aqui, não é? Formando essa comunidade que vem crescendo, e desde já agradeço a vocês a expansão do canal, não é? E dizer do prazer, da satisfação de estar semanalmente com vocês falando sobre psicanálise, né, tanto os aspectos teóricos, clínicos, como também dos laços sociais da psicanálise. Né. Hoje eu quero seguir o tema que trouxe no vídeo passado, né, que foi a despeito da teoria da sexuação de Jacques Lacan. Eu quero falar um pouquinho mais sobre isso, no sentido de grifar aquilo que é bastante próprio dessa teoria, que é a questão da diferença sexual, da identificação sexual, né? Como é que nós pensamos a sexualidade, o sexo, a diferença dos sexos em psicanálise. Né? Como eu disse anteriormente, né, a sexualidade humana ela é determinada pela linguagem, pelo significante, né, pela relação ao outro, e não pela biologia. Não é que a biologia não tenha uma dimensão nossa no corpo. Nós temos um corpo anatomo-fisiológico, um corpo biológico, né? No entanto, não é isso que determina a nossa sexualidade. Tampouco é isso que determina a nossa diferença sexual. A nossa diferença sexual não é implicada fundamentalmente por um processo também cultural que chamamos de identidade, mas por identificação. Né? Como é que isso funciona? Nós já demos aí algumas pistas no vídeo passado, vamos falar um pouquinho mais sobre isso, como é que essa diferença se constitui no campo da linguagem, no campo da palavra, do significante. Bom, mas pedindo a vocês para que dê um like, se vocês gostam do vídeo, dê o like, façam a inscrição no canal, não é? Porque aí ajuda o nosso canal a crescer, se expandir, mais pessoas poderem ter contato com ele. O canal trata de temas culturais, né? Temas específicos da teoria psicanalítica, mas sempre associado com temas sociais, históricos, culturais. É uma preocupação nossa trazer isso aí. A psicanálise é uma enorme, uma teoria muito importante do ponto de vista de pensar questões nesses contextos, fundamental, né, para a compreensão do humano, né, de como nós nos movemos, nos organizamos, como nós funcionamos, tá? E aí, se vocês dão o like, vocês ajudam a que o canal se expanda. Se você se inscreve, igualmente o canal se expande e outras pessoas podem ter acesso às nossas informações, ao nosso conteúdo, reagir a eles, e a gente sempre pede vocês, né, fiquem à vontade para reagir, trazer questões, para que nós possamos falar a partir das questões de vocês e tratar as temáticas, tá bom? Então, agradeço mais uma vez a inserção e a participação de todos, a colaboração, e vocês são fundamentais, né? A razão desse canal existir, tá? E, bom, vamos lá falando do nosso tema, né? Como eu disse anteriormente, né, nós temos um corpo, nós temos uma biologia, mas diferente dos animais naturais, nós, digamos assim, passamos por uma espécie de acidente de percurso. Não é? É uma metáfora, é um jeito de dizer. Não é? Que acidente é esse? É o acidente da linguagem. O acidente da linguagem subverteu uma ordem natural para nós. Portanto, o que é natural em nós, ele não é puramente biológico, ele não é puramente a natureza determinando, mas ele é a linguagem estabelecendo, se ramificando sobre o nosso corpo, atravessando o nosso corpo e estabelecendo uma função determinante para nós. O próprio inconsciente, não é? Estruturalmente, ele é determinado pela linguagem, Lacan dizia. Né? A linguagem é a condição do inconsciente. Ou também, em outro aforisma dele, o inconsciente é estruturado como uma linguagem. Posteriormente eu vou falar um pouco sobre essa questão do como uma, não é? Mas isso fica para um próximo vídeo. Bom, mas retornando para essa questão da teoria da sexuação de Jacques Lacan, eu quero citar aqui uma ilustração que talvez ajude vocês a pensar um pouco dessa questão da diferença a partir da linguagem. Né? Já que no vídeo anterior eu falei um pouco do aspecto teórico, da montagem disso aí. Bom, imaginemos a seguinte situação.
coloquial para nós, né? Vocês estão num lugar público, imaginemos aqui um restaurante, e desejam ir a um toalete. E aí se dirige a um garçom, pergunta ao garçom, ou alguém do restaurante, e pergunta onde é que fica os toaletes, né? E a pessoa indica em tal direção. Siga em tal direção, você vai ver os banheiros, né? Então você segue para lá. Quando você chega no local, né, observado pelo garçom, né, você vai se deparar com duas portas. No entanto, né, sobre essas portas ou entre elas não há qualquer inscrição. Você sabe que em lugar público geralmente tem a inscrição masculino, feminino, né, que pode vir com diversas designações, seja na língua nossa, portuguesa, ou em outra língua, né, ladies e gentlemen, enfim. Ou pode vir com insígniazinhas, desenhos, assim, que demonstre o que é o sanitário masculino, o banheiro masculino e o banheiro feminino. Bom, mas se você se depara num lugar que onde estão localizados os banheiros, né, e não tem inscrição alguma, só o processo físico daquela construção, você para e fica, puxa, onde é que eu entro? Né? Temendo entrar numa porta errada, se deparar com uma situação constrangedora. Você fica sem saber. Né? E o que é que isso aponta? Isso é uma ilustração que era utilizada pelos lacanianos, né? O Lacan mesmo também apontava algumas ilustrações nesse sentido. É que o que vai fazer a diferença, né, é exatamente a inscrição que eu ponho nela. À medida que eu ponho uma inscrição, aqui é o masculino, aqui é o feminino, aqui é homem, mulher, gentlemen e ladies, ou é um desenhozinho que demarca o masculino e o feminino, né? É à medida que eu faço, eu opero aí a palavra, eu opero o significante de um símbolo, um elemento simbólico que designa um significante, é aí que eu opero a diferença. É aí que eu faço mostrar o que é que torna de fato a diferença. A diferença não é o corpo como tal, como se apresenta. Porque à medida que eu designo no corpo o que é masculino e feminino, mediante os órgãos que eu caracterizo e conceituo como masculino e feminino, os órgãos masculinos têm uma característica anatômica, física, os órgãos femininos têm uma característica anatômica específica, tá? Mas o que é que vai demonstrar isso aí? O que é que vai ilustrar para nós? O instinto? A biologia? Não. A natureza? Também não. O que vai demonstrar para aí é o significante. Porque quando eu digo que tal corpo é masculino, é de um homem, tal corpo é feminino, é de uma mulher, eu já estou designando uma diferença de um para o outro. O que é que operou essa diferença para um para o outro? Foi a palavra, foi a linguagem, foi o significante. Então, é o significante que vai fazer com que um corpo é masculino e um corpo é feminino. Designar que um corpo é masculino e um corpo é feminino. Né? Portanto, a questão do gênero já é um espectro simbólico, já é um espectro da palavra. Tá? No entanto, a sexualidade humana, ela não está aprisionada nem pela natureza fisiológica designada do corpo, né, no sentido da identificação. Né, ela não está aprisionada nisso, mas, mais uma vez, na maneira como o sujeito identifica o seu objeto de amor. E essa identificação ao objeto de amor, ela vai lidar, seja com relação ao significante, seja na relação ao outro, ao grande outro, naquilo que Lacan chamava a dialética do desejo, porque é nessa dialética do desejo que nós vamos construir a nossa identificação sexual. Portanto, ela também não é natural, e ela também não é simplesmente cultural. Ela é estrutural na medida em que você se identifica por aquilo, no seu desejo sexual e na sua identificação sexual, por aquilo que a relação essa relação singular, sua com o grande outro, né, sua com o significante, vai ser determinante para que essa diferença se organize. Portanto, é no campo da palavra, no campo estrutural, que está situado essa situação. Portanto, se você chega num lugar, né, que é um banheiro público, e você não tem nenhuma inscrição do que é masculino e feminino, você não vai saber onde entrar. Você vai se arriscar ou não
e se arriscar, você pode dar numa situação muito constrangedora, não é? Enfim. Mas se tem a designação, como em geral eles têm uma designação, né, todos, em geral, todos que eu vejo, pelo menos que eu vejo, tem a designação, então você, a partir dali, a partir da palavra, né, você tem a diferença inscrita, estabelecida. Portanto, o que faz a diferença, inclusive do ponto de vista de designar um corpo masculino e feminino, e mais ainda, de orientar no sentido de qual é a identificação sexual nossa, cuja determinação não é consciente, quer dizer, a gente não escolhe um sexo conscientemente ou um desejo sexual conscientemente, mas há uma determinação inconsciente, portanto operada pelo inconsciente nessa estrutura de linguagem no sentido do inconsciente, e foi isso que a psicanálise detectou e transmitiu e conceituou e trouxe como grande contribuição para entender a questão da sexualidade, o desejo sexual que move a sexualidade. Portanto, são essas configurações que vão orientar qual é a nossa diferença sexual e como vai se organizar o nosso interesse sexual, né? A nossa identificação sexual. Bom, era isso que eu queria falar para vocês. Um grande abraço a todos e na próxima semana voltamos com novos conteúdos, né? E também sempre no aguardo da reação de vocês. Abraço e até o próximo vídeo.